Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live, mais um programa, o nosso 31º. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, mediadora e conciliadora voluntária no Sejusc, em Sorocaba, sou de Sorocaba. E eu já vou deixar meu contato, é meu WhatsApp, porque depois eu me empolgo com os assuntos e de repente eu deixo muito para o final ou até me esqueço. Então, o DDD para contato é 15 e o celular é 991 11 5467. E eu agradeço muito a participação de vocês, as sugestões de temas para programas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o câncer, Nós falamos já sobre vários assuntos, inclusive quem está chegando agora, que não conhece sobre constelação familiar. Então eu sugiro que vocês entrem no meu Facebook, na página do Facebook, Uli Holtz Constelações Familiares, e que vocês vejam lá. No vídeo 1 e no vídeo 6, eu conto um pouquinho sobre o trabalho, sobre as bases desse trabalho, que norteia esse trabalho das constelações, que é um trabalho, digamos assim, a gente usa as constelações familiares como um método de terapia breve, mas na verdade as constelações são muito mais do que isso. As constelações trazem toda uma filosofia de relacionamentos. Então, leis amorosas que regem os relacionamentos, e tudo acontece por amor. Seja um amor deslocado, um amor mal entendido, que a gente vai levando através de gerações e repetindo histórias de forma inconsciente. E no câncer também não é diferente. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o câncer, se bem que dentro da nova medicina germânica, a gente também percebe que o câncer, dependendo do órgão, ele conta uma história específica. Então, cada órgão também, o câncer em cada órgão, ele também tem uma dinâmica particular daquele órgão. Então, assim, a princípio, em linhas gerais, o câncer, ele é uma doença grave, assim como todas as doenças graves, ela conta também de uma história, de uma negação à vida. Então, o que o Bert Hellinger fala para a gente? Que no caso do câncer, as pessoas que sofrem de câncer, elas têm uma negação muito forte à vida. E essa negação, ela pode vir já há muitas gerações. E como ela vem há muitas gerações, e é necessário que a pessoa, digamos, que ela abra mão e que ela assuma, digamos assim, uma certa culpa, assuma a desobediência ao sistema familiar para que ela possa dar o passo seguinte em direção à vida. E nem sempre a gente percebe que isso é muito fácil, mesmo porque quando uma pessoa tem câncer, é como se ela assinasse quase que já uma sentença de morte, ou é como se ela visse já a sentença de morte dela escrita. E isso causa também muito medo. E o medo, o órgão de choque do medo, são os pulmões. E eu não sei se vocês, de repente, que acompanham o câncer mais de perto, se vocês já repararam que geralmente as metástases, elas acontecem no pulmão. Ou seja, dentro da nova medicina germânica, o pulmão, ele não é, digamos assim, dentro da nova medicina germânica não existem metástases, existem novos conflitos relacionados àquele órgão onde o câncer aparece de uma forma secundária. Então, quando uma pessoa fica com muito medo de morrer, muito medo de não ter êxito no seu tratamento, muitas vezes essa pessoa faz justamente uma metástase de pulmão, que a gente chama de metástase, mas na verdade é um novo câncer. Então, voltando às constelações familiares, isso foi uma parte dentro da nova medicina germânica, mas eu também não sou a pessoa expert de falar nesse assunto. Eu estudei, mas para poder trabalhar e ter isso mais claro para mim no conhecimento e no andamento das constelações. Então, se vocês se interessarem também, tem vários sites de pessoas muito boas e muito sérias, que vocês também podem pesquisar sobre câncer dentro das 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Voltando às constelações. Então, o que o Bert Hellinger fala? Que basicamente o câncer, ele é um não a pai e mãe. Então, quando a pessoa não baixa a cabeça para pai e mãe,
quando a pessoa não consegue se colocar no lugar de pequena diante do pai ou da mãe. A gente fala pai e mãe, mas normalmente, na grande maioria dos casos, a gente percebe que esse não à vida seria um não à mãe, onde de alguma forma aconteceu alguma encrenca, um vazio muito grande, onde essa pessoa, ela se sentiu... Lembra que eu sempre falo que a vida flui do grande para o pequeno? E que acontecem algumas encrencas, onde esse pequeno escorrega do lugar de pequeno e vem para um lugar de grande. É nesse lugar de grande, é isso que a gente quer dizer com digo não à minha mãe. Ou porque foi difícil aqui, então às vezes a gente vê também, por exemplo, dinâmicas de câncer de mama, onde uma filha, ela tem uma mágoa muito grande, uma mágoa muito profunda em relação à mãe dela. Porque essa mãe, ela favoreceu outros filhos e ela se sentiu rejeitada por essa mãe. E ela não sabe por quê, porque aparentemente essas rejeições, essas encrencas, muitas vezes elas parecem gratuitas. E essa filha não entende do que se trata. Quando a gente olha para isso numa constelação e a gente entende que de repente existe toda uma história de uma negação, por exemplo, a filha mais velha, e a gente entende o quão fiel aquela mãe foi, aqueles antepassados, aquelas outras mães, como essas histórias, isso é muito comum da gente ver, onde a filha não tem um bom entrosamento com a mãe. A mãe não teve um bom entrosamento com a avó, mas a avó teve com a neta. E a mãe teve com a avó dela. Então, onde parece que esse afeto pula uma geração. E quando numa constelação, e é bacana porque numa constelação a gente pode colocar exatamente tudo que a gente quer. Então, por exemplo, se vem essa cliente e ela coloca a questão do câncer, a gente pode escolher um bonequinho que represente o câncer e de repente ela traz esse bonequinho para representar, por exemplo, o câncer. E aí a gente pede para trazer a mãe ou o pai, porque as nossas encrencas, elas sempre têm origem em pai e mãe. E aí, de novo, pessoal, né? Por exemplo, um câncer de pâncreas. Um câncer de pâncreas, ele traz uma história de uma perda repentina muito grande, onde eu perdi algo, me foi tirado algo e eu não estou dando conta. Então, isso pode acontecer com... de repente no emprego, eu trabalho há milhões de anos num lugar e de repente, por sem uma causa aparente, eu perco meu emprego porque chegou algum chefe novo e que não vê tudo que eu já fiz por aquela empresa e me manda embora. O que pode acontecer? Eu posso fazer um câncer de pâncreas muito rápido e morrer em pouquíssimo tempo, porque essa injustiça, essa vontade de eu querer me defender e me vingar e não poder, essa mágoa pode trazer justamente para este órgão de choque essa manifestação nessa forma. Então, quando a gente traz aqui, né, por exemplo aqui, eu trago o câncer e depois eu trago a mãe ou eu trago o pai, mesmo nesse caso desse câncer de pâncreas, normalmente essa pessoa que faz esse câncer, ele já tem uma história de rejeição anterior, onde essa segunda rejeição que desencadeia o processo da doença, ele é, digamos assim, secundário, como se fosse aconteceu um problema primário na esfera da família e depois, mais para frente na vida, isso se repete num outro formato e desencadeia essa doença. Então, especificamente no câncer, se trata dessas dinâmicas muito arraigadas na família e por isso elas são tão duras, tão difíceis e muitas vezes tão difíceis de serem tratadas, porque requerem do doente toda uma aceitação, todo um sim à vida, um sim à doença. Agora, pensa, pessoal, é fácil você dizer sim
aquilo que está te causando dor, aquilo que você tem medo, porque existe toda uma série de crenças por trás de um câncer, onde as crenças são você vai morrer. Como é que a gente consegue se desvencilhar de todas essas crenças? Então, quando a gente traz numa constelação familiar, entende aonde essas dinâmicas têm um lugar, nesse caso, onde a cliente depois olha de novo para a mãe dela, olha para a avó, e aqui o que acontece nessa relação? Quando a gente faz essa constelação no grupo, estes representantes contam o que eles sentem. E de repente essa mãe fala, puxa vida, eu não consigo olhar para essa minha filha, eu tenho raiva dela. E de repente ela olha para a mãe dela e também esta mãe, essa avó dessa menina, também fala, eu tenho raiva dela. E à medida que a gente vai colocando essas mulheres, a gente vai percebendo as mesmas dinâmicas. Mas de repente essa avó fala, mas eu gosto da minha neta. E essa outra bisavó aqui diz, e eu gosto da minha neta. Então esses afetos pularam uma geração. E quando a gente entende o que aconteceu aqui, e de repente esta mãe consegue dizer sim, esta mãe consegue dizer sim, fica mais fácil dessa filha dizer sim também. Sim a tudo aquilo do jeito que foi. Porque lembra, pessoal, os nossos pais, eles já nos deram tudo o que a gente precisa. Eles nos deram a vida. Isso é mais do que qualquer pessoa poderia nos dar. Então, quando uma pessoa aqui com câncer vai se conscientizando de que ela já recebeu de verdade tudo e que ela pode fazer diferente e que ela pode ousar desobedecer essa programação, se entregar, largar tudo, se despojar de todas as crenças, de tudo que ela sabe. E nesse sentido também esses novos médicos que lidam também com a nova medicina germânica e que acompanham essa pessoa no processo dela para que ela não caia em medo, para que ela não faça um novo câncer de pulmão, para que ela possa se manter durante todo esse processo de resolução de conflito bem psicoemocionalmente. A gente também trabalha com constelação nesses processos, para que essa pessoa possa realmente se reestruturar, reformular conteúdos de forma muito profunda e sair desse processo. Muitas pessoas fazem esse tratamento. É claro que isso é uma questão médica e cada médico sabe o que precisa fazer. Isso não quer dizer que a gente deixa de fazer quimioterapia ou alguma coisa dentro desse tratamento convencional, mas dentro da medida do possível auxiliar também com outros recursos para que a pessoa possa passar por esse processo de solução de conflito, esses conflitos imensos, enormes, e que no final das contas, quando a pessoa sai desse processo, toda a família se beneficia. Não só de forma sistêmica, no sentido de cortar esses laços repetitivos, mas também no sentido de amenizar o ser. Neste momento, neste conflito. Eu não sei se vocês já repararam, mas muitas das pessoas que sofrem de câncer e que passam por esse processo, elas entram de um jeito e quando elas saem desse processo difícil, elas saem completamente modificadas. É como se desse um salto quântico na qualidade de ser, na qualidade do ser. E muitas vezes também a gente vê pessoas que elas já aparecem, você fala, puxa vida, mas essa pessoa, como que essa pessoa foi ter câncer? Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão equilibrada. Cuidado, gente. Às vezes a gente pensa que essas pessoas que têm, digamos, todo esse equilíbrio, elas têm tanto ressentimento, tanta mágoa dentro, e são justamente esses ressentimentos, essas crenças limitantes, isso que diz, por exemplo, puxa vida, eu sou tão boa e eu sou melhor do que a minha mãe, eu sou melhor do que meu pai, porque eles isso, porque os outros aquilo. Então, pessoas que têm esses julgamentos muito profundos em relação
e ressentimentos a pai e mãe, cuidado, porque você é um candidato, digamos assim, a ter alguma coisa mais séria. E mesmo quando não é o caso, quando a pessoa realmente ela se coloca muitas vezes a serviço da família. Então é como se ela dissesse, olha, para trazer um benefício e um upgrade para essa família toda, eu tenho um processo desses, porque quando é um filho, pai, mãe, avós, todo mundo percorre, digamos, sofre junto. E tem também, quando termina esse processo, um outro olhar para a vida. Esse olhar de sim a tudo do jeito que é. E aí a gente começa a entender o que é realmente importante e relevante para a nossa vida. O que é que realmente tem importância, o que tem peso, pelo que vale viver. Então, todos esses processos contam histórias de amor. E a doença em si, ela é, digamos assim, não é um mensageiro de más notícias. Ele é um mensageiro de, gente, acorda, vamos para a vida. É um convite a voltar para a vida. Um convite a sair daquele estado que já é de morte. Porque o estado de não a pai e mãe é um estado de não à vida, ou seja, já é um estado de morte. E quando o câncer ou qualquer doença, no geral, convida a uma reflexão, né, ela convida de fato a vida. E quando a gente vê numa constelação, à medida que as coisas vão se resolvendo aqui, a própria doença, o representante da doença, ele se retira. E ele olha para um outro lugar e ele vai embora. Ele só veio deixar uma mensagem, ele só veio convidar para a vida. Então, quando a gente entende isso, de repente essa pessoa daqui, ela pode dizer para este câncer, eu te agradeço, porque você me trouxe de volta para a vida, você me devolveu pai e mãe, você me devolveu a minha origem, a minha história, você me fez validar o meu DNA, você me fez validar o que eu sou e por que eu estou aqui. Então, esse sim, esse assentimento, ele é, digamos, primordial nesse trabalho e primordial também para a nossa vida em termos evolutivos, né? Porque este sim à vida, este estar bem com tudo, estar bem onde a gente está, viver o presente aqui e agora, um atrás do outro, é o maior presente que a gente pode dar a toda a nossa ancestralidade, fazer valer todos os sacrifícios vividos aqui, para que isso não tenha sido em vão. E aí sim, neste upgrade, com uma outra qualidade de vida, a gente leva todos eles no nosso DNA, no nosso coração. Então, era isso que eu queria dizer hoje sobre doenças graves, especialmente sobre o câncer. E se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, por favor, vocês me mandam um recadinho que eu vou ter imenso prazer em trazer num próximo programa, numa próxima live, isso talvez mais detalhado, talvez mais aprofundado, ok? Então, muito obrigada, uma boa semana para vocês. Até a próxima!